trazemos dos antepassados com a evolução do homem, do ser humano. Por exemplo, o homem das cavernas, ele tinha medo do escuro. Por quê? Porque no escuro ele era uma presa fácil. Então os predadores vinham e comiam ele. E aí também existem medos que são criados. Por exemplo, há famílias que criam medo do bicho-papão nas crianças, há medos criados por meio da imaginação, o velho do saco, né? E até as canções infantis, elas trazem essa proporção de medo para a criança, né? Se a gente for observar as músicas, por exemplo, Boi da Cara Preta, música de ninar para criança, né? Que a cuca vem pegar, então, como assim? A criança vai dormir e a cuca vai pegar, né? E a cuca é aquele jacaré feio. Então, a gente vai percebendo que o medo, ele além dessa reação biopsíquica que a gente tem, ele também pode ser criado. Ele também traz essa criação. Dentro dessa criação, eu quero destacar a cultura do medo que nós estamos inseridos e que nós absorvemos, que nós estamos consumindo essa cultura do medo. Aí você vai perguntar, não, onde a gente está absorvendo isso? Ou não, eu nunca vou consumir a cultura do medo. A gente consome. Sabe quando você liga o Cidade Alerta? Ali você está consumindo a cultura do medo. Sabe quando você chega na rua e você fica... Não que eu estou sendo negacionista, tá, irmãos? Eu entendo que existe violência, existe perigo, e eu também vivo em estado de alerta, tá? Só esse parênteses para não achar que eu sou negacionista. Mas, como nós criamos o nosso ambiente, e se nós começamos a consumir a cultura do medo, é óbvio que nós vamos cada vez mais ter mais medo. E medos, às vezes, criados pela mente da gente. Por exemplo, teve uma história que um homem disse que estava dormindo no lugar e ele, à noite, viu uma sombra de uma cobra. E disse que ele passou a noite inteira olhando para a sombra daquela cobra, porque ele ficou com medo de ser picado. Mas ele não ligou a luz, não se movimentou, ficou por ali. No outro dia, quando ele acordou, ele descobriu que a sombra da cobra era apenas a sombra de um galho da árvore que estava na janela dele. Ou seja, ele passou a noite inteira criando um medo de uma cobra que apenas era a sombra de um galho. Ou seja, a cabeça da gente tem esse poder de criar. E quando a gente começa a consumir também essa cultura do medo, a gente passa, além de criar, consumir, imaginar e vivenciar como se a gente já estivesse lá. É claro, irmãos, que a gente tem vivido dias difíceis, dias que nós temos medo do vírus, dias que nós temos medo da violência que nos assola, dias que nós temos medo dos homens maus, dos homens sanguinários. Nós temos vivido dias assim. Só que o que eu quero trazer aqui é que nós não devemos nos tornar reféns disso. Isso existe, mas nós temos um Deus, nós acabamos de cantar que Ele é muito maior. Então, não mostrem para Deus o tamanho do seu medo. Mostre o tamanho do seu Deus com o seu medo, que Ele vai se tornar nada. E eu quero também trazer para os irmãos a reflexão, nessa introdução, sobre o que é oposto ao medo, conforme a palavra de Deus. O que é oposto ao medo? O oposto ao medo, de acordo com a Bíblia, é o amor, porque a Bíblia fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, o que se opõe ao medo é o amor. E aí eu fiquei pensando nisso, e cheguei à seguinte conclusão, que a palavra de Deus diz assim, que no início era o verbo, e o verbo era Deus. E como que o verbo, Deus, criou tudo que nós vemos aqui? Por meio da palavra. E o verbo, ele é a ação, né? Na língua portuguesa ele é a ação, ele é o movimento, ele é a criação, a recriação. Então a gente percebe que se Deus é amor, Ele é o verbo, então o amor é a ação, o amor é a criação, a recriação e até mesmo fazer e desfazer. Por exemplo, a gente vê que a todo o movimento da natureza tem a semente, ela germina e depois floresce, e há um tempo certo para que aquilo também termine, porque é tudo uma ação. E quando a gente percebe que até esse momento do fim é uma ação, a gente percebe que tudo isso é amor, porque tudo isso é o verbo Deus, enquanto amor, se fazendo na natureza. Porque quando Deus manda a chuva para nós, isso é amor por nós. Quando o Senhor permite que as nossas terras,
né, sejam frutíferas, que a gente tenha comida. Isso é amor de Deus. Então o amor, ele vem do movimento, ele vem da ação. Oposto a isso, a gente tem algo que nos paralisa: o medo. O medo é o oposto do amor, porque quando o medo vem, ele traz uma paralisia para a pessoa. É como se erguessem enormes muros que fizessem a pessoa ficar trancafiada lá dentro. Por exemplo, na pandemia, muitas pessoas ainda estão com medo, trancadas dentro de casa. No dia, acho que 14 de março, 16 do ano passado, quando as escolas fecharam e tudo fecharam, eu fiquei 6 dias trancada dentro de casa, que eu tinha medo de levar o lixo lá na lixeira lá fora. Ou seja, o medo me paralisou, ele me trancou, ele não deixou mais que eu me movimentasse, que eu fizesse as minhas atividades, que eu fosse trabalhar. Não, ele me paralisou. Ou seja, o que o Senhor quer para nós não é uma paralisia, Ele quer para nós uma atividade constante, porque o próprio amor, Deus, Ele é quem o tempo todo age, se movimenta. Então a gente percebe que o que é o oposto ao amor não é o ódio, é o medo. Porque o medo, ele te paralisa. E nós observamos que várias decisões, elas são tomadas baseadas no medo, ou praticamente todas, né? Eu vim hoje conversando com o Cristian, que a gente reveste de levar os meninos para a escola, e aí são 3 adolescentes que vêm. Eu vinha conversando com ele falou para mim assim, que ontem entrou no teatro da escola, da igreja dele, e que ele fez muita cambalhota, só que hoje ele estava com medo de fazer cambalhota de novo, porque as costas dele estavam doendo. Eu falei: Cristian, você está tomando a decisão baseada no medo. O medo de doer as costas de novo te faz não fazer a cambalhota de novo. Ou seja, você não quer mais ser exposto àquilo que te traz medo. Então eu falei para ele, você tem que ir gradativamente, né, de uma forma saudável, colchonete, enfim, falando para ele. Porque a decisão, não só a dele nesse caso que eu estou dando exemplo, mas a minha também é baseada no medo. Né? O desejo de ter um carro blindado. Por que eu desejo um carro blindado? Porque é baseado em um medo que eu vivo nessa sociedade da cultura do medo. Porque eu quero morar num lugar que tenha cercas elétricas muito altas, muros altos. Porque essa decisão implica na base do medo. Eu tenho medo, por isso as minhas decisões são baseadas no medo. Ou às vezes a gente tem medo de não conseguir um emprego, ou às vezes a gente tem medo de não saber qual faculdade fazer. Todas essas questões envolvendo o medo, elas vão implicar em decisões que vão ser baseadas nisso. E nós não devemos nos ocupar de medo, nós devemos nos ocupar de pensamentos, que a palavra de Deus diz assim, nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A palavra de Deus não nos diz para trazer à memória aquilo que me traz medo. Sabe por quê? Porque às vezes uma pessoa da sua família demorou para chegar. Aí sabe o que você enche a sua cabeça? Foi sequestrado, está sendo rendido, virou alvo de algum bandido, não, sofreu um acidente, sua cabeça começa a borbulhar N medos. Por quê? Porque nós estamos inseridos nessa cultura do medo, onde leva você a sempre pensar no pior. Mas a palavra de Deus fala assim, que nós devemos trazer à memória o que traz esperança. E às vezes, a pessoa da sua família não chegou ainda porque às vezes foi comprar um picolé. Porque às vezes encontrou alguém na rua e ficou conversando até mais tarde. Ou porque às vezes resolveu naquele dia levar um folhetinho para alguém que ele descobriu que estava precisando. Então a gente nunca pensa que é algo bom que está acontecendo. Sempre borbulha coisas ruins na cabeça da gente. Por quê? Porque baseamos no medo e a partir daí nós tomamos as decisões, nós deixamos que isso controle e define o nosso comportamento. Mas a palavra de Deus, ela não nos traz dessa forma, ela traz diferente para nós. Então, se nós queremos fazer como Paulo disse, que nós vamos ser imitadores de Cristo, como ele foi, em momento nenhum a gente vê Cristo com medo. Ele sentiu ansiedade, tristeza, mas medo a gente não vê Cristo tendo medo. Por quê? Porque ele sabia que o verdadeiro amor que habitava nele, que era ele, já tinha lançado fora todo o medo. Então, para que ter medo?
Então, o comportamento de Cristo nos leva até essa conclusão de que se o amor existe em nós, que é Deus, não há medo. Nele não há... tem uma tradução que fala assim, ó, que o amor, que o medo é como se fosse uma punição, né? E não traz medo nessa tradução que eu li, traz como se fosse punição. Então, o verdadeiro amor lança fora toda a punição, lança fora todo o medo, tudo aquilo que é contrário ao que Deus tem para você. O verdadeiro amor, que é Deus, ele lança fora isso. E eu trouxe para a gente refletir também. Não vai funcionar. Tá ligado? Trouxe para nós refletirmos também com relação ao medo, mas também baseado na palavra de Deus, que o medo, essa reação natural que nós temos, ele também pode se tornar patológico, que é algo que se torna uma doença. E aí esse psiquiatra, o Dr. Caio Magno, ele fala assim, ó, que o medo patológico que virou uma doença, que também pode ser uma das causas do suicídio, ele é quando há um exagero. Ou seja, esse exagero vai se chamar fobia. E isso é desproporcional ao estímulo. Por exemplo, o susto, o medo que você teve do motoqueiro que te fechou no trânsito, né? Ou às vezes você está saindo de casa e vem alguém na rua e já te dá aquele medo, né? Então ele fala que é algo que é maior do que isso e que vai interferir na vida social da pessoa e vai paralisar a pessoa, impedindo ela de realizar as atividades sociais que ela realizaria. E aí, do medo exagerado nasce a fobia. E a fobia, ela tem origem na palavra grega que chama phóbios, que significa medo ou temor. E aí eu listei algumas, porque são tantas fobias, se vocês forem pesquisar, vocês vão se surpreender tanta fobia que tem. Então eu listei algumas para nós, que é aracnofobia, claustrofobia, que são as que as pessoas mais relatam, né, normalmente. E medo de palhaço. E aí, quando eu vi essa, eu não sabia que tinha essa fobia. Uma vez eu fui no aniversário de criança e todas as crianças choravam de medo do palhaço. Então, assim, eu não sabia que tinha isso. Então, para mim, foi um grande aprendizado pesquisar sobre isso. E medo de altura, né? Medo de barata, medo de agulha, de injeção. Então, a gente vai vendo que existem fobias que são medos exagerados de determinada situação, de determinado evento. E existe a fobia social, que é um transtorno no comportamento da pessoa. E nessa fobia social, a pessoa tem muito medo de conviver em sociedade e geralmente tem medo de estar com aquelas pessoas que ela ainda não conhece, medo de se enturmar, medo de interagir com pessoas novas, né, que não é do ciclo comum social dessa pessoa. E o que a gente vê muito hoje, li até um texto que fala filhos do quarto. A gente tem tido muito, com a questão das redes sociais, da internet, com o advento da tecnologia, a gente tem tido muitas pessoas que estão se trancafiando dentro dos quartos, não só os filhos, né? E estão vivendo uma vida à parte, sem contato social. E Deus os criou seres sociáveis. Então, para nós é importante nos sociabilizar, conversar, interagir, congregarmos, né, estarmos na igreja, porque tudo isso faz bem para a nossa psique humana, né? Isso faz bem para o ser humano. E aí, eu pesquisando isso e achando assim, como, talvez porque a gente não passa por isso, não tem alguém tão perto que passe, a gente vai percebendo como aquilo que a Duda falou na quarta, né? Como as pessoas, palavras dela, né? Como as pessoas se colocam em determinadas situações, criam situações, né? Que ela mesma falou que se colocou na situação. Então, e aí eu fui percebendo como as pessoas elas vão sendo levadas. Claro que existe um cunho espiritual nisso tudo, né? Não há o que se negar, existe questões espirituais envolvidas, mas também são decisões que as pessoas levam, né? Porque a vida é feita de decisões. Se você não está decidindo, você não está vivendo.
Todos os dias você decide. Você decide acordar, você decide ir para a escola, você decide comer, a vida é feita de decisões. Então, até isso, a pessoa se decidir estar com medo. Claro que não estou dizendo, nem negando, que há a patologia, que as pessoas têm que ser cuidadas por um profissional da área de saúde, né? Tudo isso é importante. Mas existem muitas coisas que as pessoas vão se deixando levar e vão se permitindo que a mente se torne um campo fértil para o inimigo das nossas almas. E daí, das fobias, se torna a síndrome do pânico. Com a síndrome do pânico, existem vários outras características, né? Que vai desde ideação suicida, uma pessoa com síndrome do pânico, até sensação de tontura, dormência, uso de drogas, álcool, né? E aí a pessoa, para se livrar daquela sensação da síndrome do pânico, começa a fazer outras escolhas, né? Escolhe droga, escolhe álcool, escolhe N outras coisas para ver se foge daquilo, da situação ruim. E os ataques de pânico, ele começa de repente, sem dar qualquer aviso. E eles podem atacar a qualquer momento e podem ter ataques ocasionais ou frequentes. Ou seja, há pessoas que podem ter uma síndrome do pânico, que já é uma patologia, frequentemente. E há pessoas que podem ter uma vez na vida e nunca mais apresentar a síndrome do pânico. Isso é uma doença, e a doença ela deve ser tratada por um profissional médico. Se vocês conhecem alguém que tem algum problema, oriente as pessoas para que elas possam procurar alguém da área da saúde, porque isso deve ser tratado de forma séria, né? E também a gente está orando, né? Porque há a questão espiritual envolvida, a gente está orando, lendo a palavra de Deus, porque todo o medo, toda a fobia, toda a síndrome do pânico, ela é vencida também com jejum, oração, leitura da palavra de Deus, meditação no Senhor, como o salmista diz, meditar dia e noite na palavra do Senhor. Não desconsiderando nenhuma das áreas, né? Porque o Senhor ele permitiu que as pessoas se tornassem inteligentes, estudassem, né? E a medicina tem avançado, então está aí para ajudar a gente também. Mas a gente também não esquecendo que nós somos corpo, alma e espírito, né? O medo ele está associado à alma, mas o meu espírito ele está associado a Deus. Então eu devo buscar um equilíbrio entre essa tríade que me envolve, né? Cuidando do meu psicológico, do meu espiritual. E as causas do ataque de pânico são desconhecidas, mas pode ser de estresse, pode ser de genética, a mudança do cérebro. E aí eu fui ler sobre essa mudança no cérebro. É tão interessante que o indivíduo, até 25 anos, ele leva para o córtex frontal do cérebro, que é essa parte aqui da frente, para ser formado totalmente. É por isso que, aí eu fui perceber, né, que o nosso medo ele é formado aqui no córtex frontal. E aí, o seguro de carro para quem é menor de 25 anos é mais caro, sabe por quê? Porque o menor de 25 anos tem menos medo do que eu, que já passei de 25 anos. Então, as coisas não são assim por um acaso. E eu comecei a perceber isso, lendo, eu fui percebendo, ainda é por isso que quando eu vou fazer o seguro do carro, pergunto, tem um menor de 25 anos que vai dirigir o carro também? Aí você coloca não, o seguro fica mais barato. Você coloca sim, o seguro fica caro. Por quê? Porque até essa idade eles não têm muito medo. Eles vão se aventurar sim, porque essa parte do cérebro ainda não está totalmente formada. Não é porque eles são mais ousados que nós, mas é porque eles estão em formação. São deformados. Estão se formando ainda. E as causas também podem ser um temperamento sensível. Enfim, a gente pode ter várias causas que levam ao desencadeamento de um ataque da síndrome do pânico. E a prevenção, atividades físicas, né? Porque com a atividade física a gente libera os hormônios bons, os hormônios que deixam o corpo mais saciado, né? Mais tranquilo, se desfaz das toxinas ruins, né? Daqueles hormônios ruins também que a gente tem. E aí também evitar muito café, muito álcool, drogas, né? Porque esses são os gatilhos que desencadeiam no cérebro da pessoa essa questão do pânico.
e dormir. Tem gente que acha que dormir é bobeira, né? Mas dormir é extremamente saudável para uma vida psicológica, né? Para a psique humana continuar em dia, para a pessoa poder estar tranquila, não ter grandes estresses. E as complicações disso pode vir de depressão ou de algum momento que a pessoa passar, né, diferente. E isso aqui eu peguei da fonte Focus, Medicina, e isso aqui é apenas para fim informativo, mas há a necessidade de se consultar, né, um profissional da área. E o que a Bíblia diz a respeito do medo? Eu fui pesquisar sobre versículos, sobre o que a Bíblia diz, o que o nosso Deus, né, inspirando os homens que escreveram a Bíblia, o que ele diz a respeito do medo. E é tão interessante que há inúmeros versículos, inúmeras partes da Bíblia, e eu separei algumas aqui, e por conta do tempo não vou me alongar, mas se os irmãos tiverem interesse de estarem anotando ou pesquisar depois, e lá em Isaías fala assim, ó, não tema. E é tão interessante que esses versículos, quando a gente lê eles, o Senhor ele já é como se fosse um receituário médico. Ele fala assim, ó, não tema, não tenha medo, mas ele já dá pra gente a quantidade do remédio que é pra gente tomar. Nesse versículo aqui ele fala assim, ó, não tema, não é para você ter medo. Por quê? Ó, porque eu estou com você, ó o remedinho, eu estou com você, porque eu sou o seu Deus, eu é que te fortalecerei, te ajudarei e segurarei você com a minha mão direita. Então é como se o Senhor ele já dissesse assim, ó, vou receitar aqui para você, não tenha medo. Mas sabe por que você não vai ter medo? Porque eu sou o seu Deus, sou eu que te sustento, sou eu que cuido de você. Então eu comecei a ler esses versículos e é como se o Senhor estivesse receitando para mim o porquê eu não tenho medo. Porque o Senhor ele vai fazer tudo isso para mim aqui, ó. E lá no salmista ele fala assim, ó, que buscou o Senhor e ele livrou de todos os temores. Ou seja, quando a gente buscar o Senhor verdadeiramente, todo o coração, ele vai nos livrar de todos os medos. E ele fala assim, que quando eu estiver com medo, olha a receitinha médica, o remedinho, confiar em ti. Quando os discípulos estavam lá no barco com Jesus e que as ondas vieram fortes, eles acordaram Jesus com medo e falaram assim, Senhor, o Senhor quer que a gente morra aqui? Qual foi a receitinha que Jesus receitou para eles? Por acaso vocês não têm fé? Fé. Fé é um remedinho de Deus na vida da gente que tira o medo do coração da gente, da vida, a confiança. E aí a gente vai tendo vários versículos que vão falando sobre isso. E existe um versículo, fala que eu não temerei perigo algum, porque o Senhor está comigo, sabe? E aí ele vai repetindo. É como se, eu imagino assim, Deus sendo nosso Pai, ele vai repetir várias vezes para a gente, porque a Bíblia tem inúmeros versículos que falam, a gente não tem medo porque ele está com a gente, ele é o nosso Deus, é ele que guarda, e ele vai dizendo, tenha fé, confie em mim. E aí é como se Deus, enquanto Pai, tivesse que repetir para mim várias vezes, não tenha medo, eu estou com você, sou eu que te sustento, sou eu que cuido de você, não tenha medo. É igual criança, né? Criança vai com o dedinho na tomada, a gente fala, não pode. Aí ele vai de novo lá com o dedinho na tomada e fala, não pode. Até que por repetição, a criança cresce e não enfia o dedo na tomada. Então o Senhor está por repetição dizendo para nós, não temas, não tenha medo, sou eu que te ajudo, eu te tomo pela mão direita, sou eu que cuido de você, tenha fé. Né? Então assim, o Senhor ele tem dado para a gente a receitinha dentro dos versículos bíblicos. Quando ele diz não tenha medo, ele já te dá a solução. Ele fala não tenha medo, então ele te ensina como fazer para não ter medo. E lá em 1 João, lá fala assim, ó, que do amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, se alguém ainda está com medo, é porque o verdadeiro amor ainda não está habitando totalmente no seu coração. Às vezes ainda há brechas para o medo penetrar. Porque quando o verdadeiro amor habita, ele lança fora todo o medo. E
Lá em Romanos fala assim, ó, que não receberam espírito que os escravize, que é o espírito de medo. Em outras versões fala espírito de medo. Fala assim, que vocês não receberam espírito de medo, mas espírito de ousadia. Então ele está relacionando, né? O apóstolo Paulo, quando escreve, ele está relacionando o medo a um espírito, que é aquilo que eu falei no início. Há uma relação espiritual em tudo isso. E qual é o espírito que Deus tem para nós? Não é espírito de medo, mas espírito de ousadia. Por quê? Na ousadia há movimento. E se Deus é amor e o amor é movimento, o amor não é paralisia. Quem é paralisia é o medo. Então há espírito de ousadia porque há o amor, há o movimento, ao fazer, né, o tempo todo. E aqui eu entendo que o medo, ele tem relação espiritual e a própria palavra de Deus diz isso para nós, né? Que nós não recebemos um espírito de covardia, né? Um espírito de medo, mas nós recebemos um espírito que nos dá ousadia, porque nós nos tornamos filhos por adoção de Deus. Então, como filhos, nós agora recebemos do nosso Pai o espírito de ousadia, um espírito de sermos determinados, né, de termos bom ânimo, de sermos corajosos, né? O próprio Jesus falou pra gente, né? Tem de bom ânimo. Então, coisas assim que forem naturais, por exemplo, ter bom ânimo, ter ousadia, né? O Senhor, Ele vai trazer para o nosso coração, e o que for sobrenatural, o impossível, isso é a especialidade de Deus. Mas o que for possível para a gente fazer, nós vamos fazer com ousadia, no espírito de ousadia que o Senhor nos deu. Amém? E deixa eu só ler mais uma outra aqui, que fala assim, ó. Lá em João 14, 27, fala assim, ó. Não perturbe o seu coração, nem tenha medo. Primeiro, Deus deu o remedinho para a gente o que fazer, né? A orientação. E depois Ele fala para a gente. Primeiro Ele falou assim, ó, eu deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Ou seja, se nós produzimos o fruto do Espírito Santo de Deus, que é paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, nós não teremos medo, porque não haverá espaço para o medo habitar com a paz. É o que um dia eu falei na escola dominical, né? Não tem como a gente produzir o fruto do Espírito Santo de Deus e frutos da carne, frutos humanos. Não tem como. Não tem como habitar dois senhores dentro de mim. Porque um há de enfraquecer e o outro há de se fortalecer. Então, se há paz dentro da pessoa, ela vai ter lançado já todo o medo fora. E em Joel fala assim, ó, não tenha medo, ó terra, regozije-se, alegre-se, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. Então, a gente trazer à memória as coisas grandiosas que o Senhor tem feito, isso também vai evitar que a gente tenha medo, né? E a gente vai se alegrar. E a palavra de Deus diz assim, que até a tristeza salta de alegria diante do Senhor. Ou seja, não há tristeza diante do Senhor, não há medo, não há temor. E, para terminarmos aqui em Gênesis, quando Deus fala para Abraão, né? Que Abraão é o nosso pai na fé. Ele fala para Abraão não ter medo. Por quê? Porque Deus está se colocando como um escudo de Abraão, como alguém que vai à frente, vai receber todas as flechadas, todas as balas, todas as pedradas. Ele está se colocando na frente de Abraão. Então, que Abraão poderia ter ousadia e fazer tudo aquilo que havia na promessa para Abraão, que o próprio Deus iria na frente como escudo para ele, para que ele não tivesse medo. Então, essas são algumas reflexões bíblicas, né, que são muitas, e que a gente vai percebendo que o Senhor, Ele vai falando, não tenha medo, mas Ele também vai dizendo para a gente como não ter medo, tendo paz, tendo fé, confiando. E para terminar com as reflexões bíblicas, eu quero, 2 Reis 6, 15, 17, que é aquela passagem que Eliseu,